Boa noite. Boa noite a todos. Eu agradeço, na verdade, quem agradece sou eu, pelas oportunidades que a casa me dá de estar aqui, rever amigos, fazer amigos e recordar alguns ensinamentos da doutrina espírita, consequentemente, alguns ensinamentos de Jesus. Vou começar a minha fala de hoje lembrando uma pergunta, né, muito conhecida, que é a 459 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec indagou os espíritos superiores se os espíritos influenciavam em nossos pensamentos e atos, e a resposta de pronto foi que sim, né? E que muito mais do que nós imaginamos, que de ordinário, ou que seja, na maioria das vezes, são eles que nos dirigem. E eu sempre que eu estou refletindo sobre essa pergunta, eu gosto de falar que eles falam que influenciam muito mais do que nós imaginamos, que de tal ponto são eles que nos dirigem e ponto final. Eles colocam um ponto ali. Eles não falam se é para o bem ou se é para o mal. Porque a direção, bem ou mal, quem vai dar somos nós mesmos, através daquilo que nós vamos atrair, através daqueles que nós vamos trazer para perto de nós, através das nossas atitudes, através do nosso comportamento. E às vezes, nesta vida corrida, tumultuada, nos dias que nós vivemos, nós às vezes nos dispersamos um pouco do caminho que nos leva ao equilíbrio, das coisas que nos levam ao caminho do bem. No Brasil, tem mais de 9% de pessoas, isso em estatísticas recentes, sofrendo de ansiedade, que leva ao pânico e que depois leva à depressão. E essa correria desenfreada do dia a dia, essa busca das coisas do mundo material, importante ainda no nosso estágio, mas sem considerar o elemento espiritual, às vezes leva as criaturas ao desânimo, ao desgosto pela vida, ao suicídio, a decisões que lhe complicam por demais do ponto de vista espiritual. E aí, se a gente se recorrer também do Livro dos Espíritos, na pergunta 943, quando Allan Kardec indagou dos espíritos superiores, de onde provém o desgosto pela vida, o desânimo, que aparece para algumas pessoas sem motivos plausíveis, ou seja, sem motivos aparentes, e os espíritos responderam: a ociosidade, a falta de fé e, por vezes, até a saciedade. Ainda a gente corre em busca de tudo, tem uma vida que parece que 24 horas não é suficiente, e quando pergunta aos espíritos de onde vem esse desgosto da vida, né, sem um motivo aparente, plausível, eles falam que é efeito da ociosidade, da falta de fé e às vezes até da saciedade. Então, de que ociosidade os espíritos estavam falando? Nós temos que ocupar a nossa vida. Todos aqui, acredito, ocupam suas vidas. Nós temos que trabalhar para a manutenção da nossa vida material, do nosso corpo físico, nós temos que trabalhar. Então, nós ocupamos parte da nossa vida trabalhando, sem ser ocioso. Então, uma semana tem 7 dias, num dia tem 24 horas. Se a gente fizer uma conta rápida, né, dão 168 horas. E aí, no mundo regido pelas leis, né, ainda que nem todas sejam cumpridas, as pessoas trabalham, nós trabalhamos 44 horas, na média. Uns mais, outros menos, mas 44 horas. Ainda sobram 124 horas. Dessas 124 horas, a gente pode ter um tempo para estudar, né? A gente estuda, o tempo para o lazer e o tempo para a busca das coisas espirituais. O que nós fazemos com o outro tempo que sobra é a essa ociosidade que os espíritos estão se referindo. Porque se nós ocupássemos esse outro tempo que
nos sobra, depois de trabalhar, depois de estudar, depois de ter o lazer, para a busca dos valores espirituais, nós iríamos construindo em nós, um estado de estabilidade emocional e espiritual, que não nos permite, que não nos leva a esse desânimo, a esse desgosto pela vida. E que nos dá o equilíbrio necessário para também nós não entrarmos no estado de ansiedade. Então, as estatísticas mostram também que, da nossa população, 25%, 5% só vive o presente. 70% vive do passado. E 25% já pensando no futuro. Então, a grande maioria, né, não vive o presente. Daí as ansiedades, né? E 70% vive no passado, remoendo ou vivenciando coisas que já se foram e que não voltam mais. Que às vezes tem um problema familiar e fica remoendo esse problema familiar. Teve um problema com um colega de trabalho, está lá remoendo esse problema. E às vezes o nosso colega ou o nosso familiar nem mais se lembra disso, nem mais se dá conta disso. Então a gente não vive esse nosso presente. Então é essa ociosidade que a doutrina, que os espíritos falam, Allan Kardec, para a gente se preocupar em ocupar o nosso tempo presente também com as coisas, com os valores espirituais. Porque ele falou, o efeito da ociosidade é o efeito da falta de fé. Então, o que é a falta de fé? Ou o que é a fé? A fé não é a confiança em Deus. A fé não é como o Evangelho segundo o Espiritismo fala no capítulo A Fé Humana, a Fé Divina, a confiança em nossas próprias capacidades, naquilo que nós somos capazes de realizar. Quando falta essa confiança nos seres superiores, em Deus, nos nossos maiores, nos espíritos protetores, quando falta confiança em nossas próprias potencialidades e capacidades, às vezes a gente entra também por esse desânimo da vida, entra nas depressões, nas doenças dos tempos modernos. E porque o que é a fé? A fé é a gente confiar que existe um futuro melhor. É viver o presente, mas sabendo que tem um futuro melhor a nós reservado, que é a vida futura, mas a vida futura do ponto de vista material também, não só a vida futura do ponto de vista espiritual e a vida futura do ponto de vista espiritual. Porque nós sabemos que nós somos espíritos imortais, que nós vamos continuar existindo, que nós pré-existíamos e vamos continuar existindo. Porém, quando que vem esse desânimo, quando vem essa prostração, essa tristeza, às vezes, que a gente aparentemente não percebe, não sabe de onde vem. Quando a gente deixa que os nossos problemas da vida atual fiquem presentes em nós. Quando nós não fazemos com que eles saiam de nós e nós saímos dele, em busca e na esperança de que existe uma solução. Que depois de um dia de nuvens escuras, como a de hoje, como agora, e nós estamos precisando da chuva, né? Amanhã talvez o sol já está aí. Ele aparece. Ou que depois de 2, 3 dias de chuva, o sol aparece e volta a brilhar. Tomara, né? Chuva. Então, mas muitas vezes nós ficamos presos a esses problemas. Nós duvidamos da nossa capacidade. Nós duvidamos das potencialidades que nós temos. Então a gente fala, eu tenho fé em Deus. Se Deus quiser, isso vai dar certo. Se Deus quiser, eu vou sair dessa. Se Deus quiser, vai acontecer isso. Deus sempre quer o melhor. Que dê certo.
Deus nos criou para a felicidade. Deus não nos criou para a dor nem para o sofrimento. Falar que o meu karma é o sofrimento, eu tenho que passar por isso, é desconhecimento da lei de Deus. E desconhecimento até dos ensinamentos da doutrina espírita, porque a doutrina não ensina isso. Embora alguns falem, né? Esse é o meu karma, eu nasci para isso. Karma não é nem palavra espírita, né? Foi introduzida aí para ficar mais bonitinho, né? Às vezes foi lá causa e efeito, às vezes foi lá no meu karma, né? Mas Deus não nos criou para o sofrimento. Então eu tenho fé em Deus. Se Deus quiser, vai dar certo. Vai dar certo se eu também movimentar as energias necessárias, utilizar as minhas potencialidades para fazer com que isso aconteça, para que isso dê certo. Então não adianta eu ficar só pedindo, né, se eu não fizer a minha parte. Então quem conhece a história de Jó, ainda que rapidamente, lá nos textos bíblicos, vê que ele é um homem que tinha perdido tudo, né? E ficou sempre se lamentando e vítima de críticas dos outros. Quando ele um dia foi chamado lá e foi pedido que ele fizesse uma oração, que ele fervorosamente orasse e pedisse, não só para ele, mas para os outros, os problemas dele, segundo a narrativa bíblica, começaram a desaparecer. E ele, que havia perdido tudo, se tornou um homem próspero. Porque ele movimentou a sua fé. Ele viu a possibilidade de algo melhor no futuro. E às vezes a gente não vê essa possibilidade. O Dr. De Luca conta uma história de uma mulher que procurou ele, que diz que estava com um câncer, e segundo o médico que cuidava dela, incurável e intratável. E disse para ela que ela tinha 6 meses de vida. Falou: a senhora tem 6 meses de vida. Ela voltou para a casa dela e falou: não, eu preciso ter fé, preciso ter confiança de que eu vou melhorar. Ele falou que eu tenho 6 meses de vida, mas então eu vou viver, eu vou aproveitar da melhor maneira possível esses 6 meses que eu tenho. Ela tomou essa decisão, ela não ficou plantada no quadradinho dela da doença, né? Não ficou ali, não se trancou no seu problema. Ela falou: eu vou aproveitar, eu vou sair do meu problema, e eu tenho fé que isso pode me ajudar, que isso vai melhorar a minha condição. E ele continua contando que ela foi lá, tinha 6 meses, falou: primeiro vou fazer uma viagem, vou lá para o Nordeste. Foi lá, comprou uma viagem e parcelou em 10 vezes no cartão. Ela falou: se eu acontecer alguma coisa, 4 fica para trás aí, mas eu fui lá e comprou. E foi, passeou, voltou, continuou tendo uma vida proativa, participando de atividades benevolentes, participando de coisas que engrandecia a alma dela, e foi indo. E ela voltava no médico, o médico fazia os exames, e aquele câncer que era intratável e que dava 6 meses de vida para ela, não evoluía, também não desaparecia, mas estava lá, não evoluía, como normalmente, né, a gente sabe que eles evoluem. E ela continuou, e passado um bom tempo, 2 anos ela vivendo, ela perguntou para o médico: mas o senhor tinha falado que eu tinha 6 meses, já fazem 2 anos, e toda vez que eu volto aqui, o senhor fala que está do mesmo jeito? E o médico então brincou com ela, falou: é que você está levando uma vida tão ativa, tão proativa, tão feliz, com tanta confiança em Deus, que eu acho que esse câncer gostou de você aí, e está querendo continuar aí com você. Aí ela falou: sabe o que eu fiz, doutor? Quando eu cheguei aqui, aquele dia, o senhor me disse que eu tinha 6 meses de vida. Eu cheguei em casa, entrei no meu quarto, e ao invés de eu me trancar e colocar uma música da Maísa, falando que o meu mundo caiu, eu abri a janela e gritei que a vida é bonita e é bonita. E passou a viver desse jeito. Então já tinham passado 2 anos lá na narrativa que ele fala. Então o que é isso? É a gente sair do quadradinho da nossa
dificuldade e correr atrás da solução. Isso é ter fé. Essa é a fé raciocinada que a doutrina espírita nos apresenta, que depende de nós movimentar as montanhas. A fé transporta montanhas, mas depende de nós usar uma força, ser uma alavanca para movimentar essa montanha, fazer a nossa parte. Porque Jesus disse para nós, o nosso mundo não ia ser só a nossa vida neste mundo, não ia ser um mar de rosas, né? Ele disse, no mundo tereis tribulações. Então ele falou, vocês vão ter tribulações, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês também vão vencer o mundo. Vocês também têm essa capacidade de vencer o mundo. Então, a fé, ela está muito além da gente falar, a minha fé é ter uma religião. Eu tenho uma religião. Que às vezes a pessoa fala, né, que a fé dele está atrelada à religião. Você tem fé? Tenho. Eu tenho minha fé. Que fé você professa? Eu professo tal religião. Mas a fé não tem nada a ver com religião. Porque religião a gente escolhe. Hoje, nós estamos espírita, mas a gente poderia estar católico, protestante, evangélico, poderia estar em qualquer outra denominação. A fé está ligada à nossa religiosidade, a forma como nós nos ligamos aos seres superiores, a forma como nós entendemos Deus. A fé está relacionada a isso. Nós temos o Deus que foi revelado como único por Moisés, que era o Deus vingativo, mas que era necessário para aquela época. Para uma população ainda rude, precisava às vezes de algumas imposições, de alguns medos, para que eles obedecessem determinadas coisas. E o tempo caminhou e veio Jesus e trouxe o Deus Pai. E aí a gente não fica desanimado. A gente não perde o gosto pela vida, porque a gente vai repetir que a vida é bonita e é bonita. A gente vai falar que é muito melhor viver, que é muito melhor viver do que desanimar de viver. Então a gente vai alicerçando, fundamentando a nossa fé. Isso é ter uma fé raciocinada. O Evangelho tem muitas citações, né, de fé, que compreendia, que sabia porque as determinadas coisas aconteciam. Então, na doutrina espírita, nós temos as reuniões, as situações em que se busca a cura do corpo físico. Mas nós sabemos também que a doutrina espírita veio para curar as almas. E as demonstrações dessa fé raciocinada no Evangelho, como eu disse, existem muitas. Mas uma que eu gosto de citar é do centurião de Cafarnaum, que ele, relembrando, né, ele procurou Jesus porque o seu servo, o seu funcionário lá estava doente. Depois de ir atrás de todos os recursos, ele procurou Jesus e pediu que Jesus curasse ele. E Jesus disse, né, em outras palavras, de um jeito mais bonito, que iria até a casa dele. E ele disse que não era necessário, porque assim como ele cuidava de 100 soldados, ele falava para um vai aqui, ele ia, vai lá, o outro ia, bastava que Jesus, né, dissesse uma só palavra e ele seria curado. E o que Jesus disse para ele? Nem mesmo em Israel eu vi tamanha fé. Mas vamos falar mais da saciedade. Por que a saciedade? As pessoas, muitos imaginam que o ter é a coisa mais importante do mundo. E depois de ter, quer ter mais. E quando tem mais, fica com medo de perder o que já tem. Ou então, quando já tem tudo, quando tem todas as facilidades, a vida fica um pouco sem sentido para eles.
Então, no meio artístico, né, no meio dos famosos, é muito comum acontecer essas coisas, né? Porque eles têm todas as facilidades, todas as portas se abrem. Os homens têm todas as mulheres que querem, e as mulheres, os homens que querem. Tem tudo, todas as facilidades. Tem o melhor carro, tem jatinho, tem tudo. Mas chega um momento, né, que eles não têm o que mais é importante para a criatura, que é a paz de espírito. Porque nesse mundo que nós vivemos, nos relacionamentos que nós fazemos, às vezes, nós criamos antipatias, se não aquelas que nós já trazemos de outras vidas. E aí, nós temos que aproveitar essas oportunidades que a vida nos oferece, de reconciliar com os nossos adversários, enquanto eles estão a caminho, para que não aconteça, como diz a fala de Jesus, que ele nos entregue ao juiz, e que esse juiz nos leve à cadeia, e que a gente não saia de lá, enquanto não pagar o último ceitil. A que juiz nós vamos ser entregues? A que juiz nós somos entregues? Onde está escrita a lei de Deus? A nossa própria consciência. É nós mesmos que vamos cobrar de nós a oportunidade perdida de reconciliar, de amar e de servir. E vamos ficar presos nessa cadeia de sentimentos menos felizes, de sentimentos não elevados, e não vamos sair dessa prisão enquanto não pagarmos o último centavo, ou seja, não vamos alçar voos mais altos do ponto de vista espiritual, enquanto nós não nos livrarmos desses sentimentos menos felizes que ainda nós possuímos. Então, esse juiz que refere à fala de Jesus é a nossa consciência. E essa cadeia é a prisão que nos cerceia a liberdade de nós sermos felizes, mais felizes. Aqui, enquanto nós estamos aqui, no mundo de provas e expiações, depois, quando estivermos no mundo espiritual, depois, quando estivermos em outras vidas, em outras reencarnações. Nós estamos aqui vivendo 5% do nosso presente, pensando muito no nosso passado e um pouco no nosso futuro, quando nós devíamos estar aqui no presente, vivendo muito bem esse nosso presente e construindo o nosso futuro de felicidade. Então, nós aprendemos com a doutrina espírita, pelos ensinamentos da doutrina espírita, que nós estamos num mundo de provas e expiações. Ele está se transformando para um mundo de regeneração, e se nós quisermos alcançar a possibilidade e a felicidade de voltar neste mundo, quando ele for um mundo de regeneração, um mundo mais feliz, onde não existe tanto mal e existe mais o bem, nós temos que fazer a construção agora, enquanto nós aqui estamos. Temos que sair dessa prisão, nos libertarmos dessa cadeia. E todos nós temos essa capacidade e essa potencialidade dentro de nós para nos libertarmos dessa cadeia. Porque Deus nos criou como? Simples e ignorantes, mas com o germe da perfeição. Então, o nosso destino é a perfeição. Deus não nos criou mal. Embora alguns falem, o homem é mau por essência. Não, o ser humano não foi criado mal. A maldade é um desvio de comportamento. Assim como as trevas é a falta de luz, como fala no livro A Gênese. Quando a luz se faz, as trevas desaparecem. Quando o bem aparece, no livro dos Espíritos, nos ensina, os maus batem em retirada.
Quando Allan Kardec pergunta lá por que o mal predomina, os espíritos respondem porque os bons são tímidos. Mas diz assim: quando eles quiserem, preponderarão. Diz ele que os maus são intrigantes e arrogantes, e os bons são tímidos. Mas quando esses quiserem, preponderarão. Então, a maioria dos homens, dos espíritos, homens e mulheres, espíritos que habitam o planeta Terra, um mundo de provas e expiações, não são maus. São tímidos. Deixa que os maus predominem, que dominem. Mas quando os bons quiserem, preponderarão. Foram os espíritos que falaram, não é o Valentim, não, está lá. Eles falaram que quando os bons quiserem, eles preponderarão. Isso vai construindo a nossa evolução, o nosso progresso, o nosso bem viver. Mas se diante de tudo isso, né, que nós estamos falando, nós conhecermos alguém que a depressão se apresente para ela mesma, ela está em um estado depressivo, né? Não adianta a gente falar tudo isso que a gente está falando aqui agora, para aquela pessoa que já deixou passar os estágios e de repente chegou. Lembrando que a depressão também é doença física, né? Que precisa de remédio, precisa de tratamento com psicólogo, precisa de remédio. O tratamento espiritual ajuda, fortalece. Mas estou falando para aqueles que já estão no estado de depressão. Porque é comum quando a gente às vezes quer ajudar alguém que está com depressão, por falta de palavras e até com a maior das boas vontades, o que a gente fala? Você precisa abrir a janela e falar que a vida é bonita, é bonita, é bonita. Você precisa levantar dessa cama. Você precisa arrumar trabalho. Você precisa se ocupar. E aí a gente usa até a recomendação dos espíritos, porque toda ocupação útil é trabalho. Você precisa se envolver, você precisa fazer alguma coisa. Mas quando já chegou nesse estágio, as palavras já não resolvem. A gente precisa ajudar de outra maneira. Ser aquele apoio necessário que aquela pessoa precisa. Ser aquele que, se ela não tem uma religião, se ela não quer ir numa religião, tentar convencer de uma maneira sem impor, porque Jesus não impunha a ninguém nada. Jesus convidava. Quem quiser vir após mim, tome da sua cruz e segue-me. Ele falava, quem quiser vir após mim. Não impunha nada, chamava, convidava. E aí a gente pode convidar, pode chamar, pode se oferecer, mas precisa ser aquele ponto de apoio. Não adianta a gente trazer até a porta do centro, abrir a porta do carro, a pessoa entrar e a gente ir embora. Não adianta a gente ir até na igreja que ela frequenta e até na porta, deixar ela ir embora. A gente precisa estar ali sentado do lado, do ladinho, com apoio, para que ela saia dessa situação. Porque se os espíritos falam os motivos que nos levam ao desgosto pela vida, ao desânimo, e lá no Evangelho isso é tratado no capítulo a melancolia, que é a depressão, e se nós estudarmos a história, nós vamos ver que um dos primeiros depressivos foi o que eu citei aqui, o Jó, que no livro, o livro Depressão, do Dr. Isaías Claro, ele trata disso e cita esse fato. Se os espíritos falam que é ociosidade, falta de fé, saciedade, né? Mas já a pessoa já está nesse ponto, nós temos que ser aquele que orienta, não aquele que fala tudo isso. Isso serve para nos fortalecer a não chegar nesse estado. Isso serve para a gente perceber quando alguém está entrando nesse estado e já se antecipar a este acontecimento. Ser aquele que pode orientar, que pode amparar, que pode fortalecer. Mas se já aconteceu, de nada a gente adianta falar isso, né? Levanta da cama, vai trabalhar, você precisa
olhar a vida com mais clareza, com mais beleza. A gente tem que falar: o que eu posso fazer por você? Você precisa de mim? Eu estou aqui. Isso é aproveitar as oportunidades que a vida nos oferece, de sermos felizes também. E às vezes esse caso em que a gente precisa falar: o que você precisa? O que eu posso fazer por você está do nosso lado, na nossa casa. Sentado às vezes no sofá. E nós hoje, no mundo moderno, nos comunicamos com o mundo inteiro. Pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelas outras mídias, estamos nos comunicando. E às vezes não falamos com aquele que está do nosso lado. Não falamos. E às vezes ele está ali, precisando da nossa ajuda. Então que possamos nós, meus irmãos, com essa beleza que é a doutrina espírita, com essas informações que a doutrina espírita nos traz, de uma maneira tão simples, né? Tão objetiva, que nos mostra que nós somos verdadeiras potencialidades, que nós temos capacidades que nós nem imaginamos e que às vezes deixamos elas adormecidas dentro de nós. Vamos aproveitar essa oportunidade bendita que Deus nos ofereceu, de termos a felicidade de ter conhecido essa doutrina e nos colocarmos como esse instrumento do bem, como esses que pode amparar aqueles que eventualmente possam chegar em um estado de desânimo, de desgosto pela vida. É isso o que Jesus espera de nós. É isso que o nosso anjo de guarda espera de nós. E lá no livro dos Espíritos está que todas as vezes que nós recorremos ao nosso bom anjo, ao nosso bom gênio, ao nosso espírito protetor, com sinceridade, Deus envia um dos seus anjos para nos ajudar, porque é missão deles. Olha como Deus é maravilhoso para conosco. Ele coloca seres mais adiantados do que nós e dá a eles missão, que é para cuidar de nós. Então, como nós somos importantes para Deus, como Deus nos vê como aquele diamante que precisa ser lapidado. Nós é que às vezes não compreendemos, ou nos acomodamos, ou achamos que somos seres fracos, mas temos todas essas capacidades, e que possamos então utilizá-las em nosso benefício, e em benefício do nosso semelhante, porque quando usamos em benefício dos nossos semelhantes, estamos fazendo também em nosso próprio benefício. Muito obrigado a todos pela atenção, pela oportunidade. Tenham um excelente final de semana. Muita paz.